Hi, I'm Regina Martinho and welcome to my channel. A gente sempre fala aqui de pronúncia, o quanto a pronúncia é importante. Hoje eu vou falar de um outro aspecto que é a entonação. É muito comum, né, que as pessoas falem inglês, o brasileiro fala inglês, e a gente sinta lá atrás, né, uma música do português. Isso porque a gente traz toda a referência do português que a gente fala, né? A gente traz a referência da nossa língua materna quando a gente fala uma segunda língua. E isso acontece porque é um código que a gente tem, né? O código da nossa língua materna a gente vai aplicar na segunda língua que a gente está aprendendo. Isso acontece tanto com os sons como com a entonação. Então, quando eu vejo lá uma letra, né, isso acontece, o alfabeto do português é igual ao alfabeto do inglês, então para mim P é P, O é O, então alright, é tudo igual. E a gente já falou aqui algumas vezes que não é bem assim. As letras têm sons diferentes em inglês e em português. A mesma coisa acontece com a entonação. A entonação do português é completamente diferente da entonação do inglês. A entonação do inglês, ela é mais musical. Ela é mais cheia de altos e baixos. Então, quando eu aplico a entonação do português e levo para o inglês, eu acabo causando uma confusão para quem me ouve e para o brasileiro que ouve é muito complicado e hoje eu vou explicar por quê. O que acontece com o nativo, né? O que acontece com o inglês, principalmente o inglês americano? O inglês americano, ele tem uma entonação muito diversa da entonação que a gente usa no português, porque a frase em inglês, ela tem vários pitches, várias partes que são destacadas de acordo com a importância das palavras. Olha que coisa interessante. Então tem uma regra para isso. That's wonderful news, right? Wonderful news. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. If I say a sentence like I have to go. I have to go. When I say a sentence like this, I have to go. And if you pay attention, I have to go. I have two words here that are more stressed, I would say. Duas palavras que se destacam na hora que eu falo. E são as palavras que você consegue entender com mais facilidade. Have, go. E são as palavras que a gente em geral fala assim, quando eu ouço inglês, eu entendo algumas palavras. São essas. E elas são chamadas de content words. São as palavras que têm conteúdo. São as palavras que trazem sentido à frase. Right? These words are nouns, adjectives, adverbs. They are important. They make a difference in the sentence, right? And I need fillers. Eu preciso os recheios para que eu possa montar a frase. Eu não monto uma frase com have go. Embora, se eu disser have go, você vai entender. Have go. Mas eu preciso de mais palavras para montar essa frase. Então, eu vou usar o quê? Function words, ou seja, palavras, preposições, artigos, pronomes, auxiliaries, connectors, conjunctions, que vão me ajudar a formar essa frase, só que elas não são essenciais. Por elas não serem essenciais, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir para que a importância maior fique com as content words. So, function words are reduced so that they don't compete with content words. Vamos guardar dessa forma. Content words are the stars in the sentence. They are important. They have to shine. So they are strong. They are stressed. Function words are unstressed. Okay? They don't need to shine because they don't make much difference in the sentence. So when I say I have to go, what is the importance of this to? There's no importance in it. So I can say have to. I have to go. You see, I stress have and I stress go. Have to go now.
I have another word. I have another element that is important. So I say, have to go now. Have to go now. Have to go now. One more example so that you understand this a little better with the word have. I'm focusing a bit more on that. We have to talk. Em português, nós precisamos conversar. Nós precisamos conversar. It's kind of flat, right? In English, we have to talk. We have to talk. We have to talk. We have to talk. To, nothing. We, not important. We have to talk. You see? So this to is unimportant. I'm going to connect and make it have to. We have to talk. We have to talk. So I have content words that are stressed and I have function words that are reduced. All right? When I say a sentence like, we have to meet at 5 today. 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 Essas palavras, elas meio que se destacam. Have, meet, 5 today. Have, meet, 5 today. We have to meet at 5 today. And what about the others? Eu vou reduzir. Isso é o que a gente chama de reduction in English. Reductions are so important because they help you. Once you know them, they help you understand native speakers better, and they help you speak English better, and they help you be more clear in your message. Why? Because you're going to talk the way people talk. You're going to talk the way native speakers understand, because you cannot stress the wrong word. Nós temos que respeitar o código fonético da língua estrangeira que estamos aprendendo. O que acontece? Eu invento palavras quando eu falo inglês? Não. Eu posso inventar uma palavra e fazer um embromation? Não. Por quê? Porque o outro lado não vai entender aquilo que eu estou falando. Eu não posso fazer isso, né? Como eu também não posso carregar a minha entonação do português, carregar a minha pronúncia do português e falar um inglês abrasileirado, como todo mundo insiste em fazer. Não posso fazer isso, eu preciso respeitar o código da língua que eu estou aprendendo. Por isso a pronúncia é importante. Eu preciso aplicar corretamente o som da língua que eu estou aprendendo. Eu não falo as palavras certas? Eu não uso a gramática certa? Por que eu não vou falar a pronúncia correta? Por que eu vou abrasileirar? Se a palavra é because, por que eu vou falar because? Fica difícil para o outro entender. Por isso que eu falo em clareza, percebem? Que a pronúncia traz clareza, a entonação também. Quando você usa a entonação correta, você está proporcionando clareza para a outra parte. E, em contrapartida, o que está acontecendo com o falante nativo? Ele está falando, ele está fazendo aquele monte de redução e aquilo está fácil para você porque você já sabe. Então, o que a gente está fazendo aqui? O que estamos trabalhando nesses vídeos? Uma situação para poupar vocês de constrangimentos futuros. Lá na frente, na viagem, né? Lá na frente, na reunião de negócios, em que a pessoa fala, você não entende, em que você fala e a pessoa não entende. Para não haver mais esse ruído, né? Esses obstáculos na comunicação. Vamos falar da mesma forma. Inglês é uma combinação de fatores. Eu tenho que falar as palavras certas, a gramática certa, a pronúncia certa, a entonação certa. Então, existe por parte do nosso povo brasileiro, né, essa resistência que sempre existiu de trabalhar pronúncia. Como se a pronúncia não fizesse parte da língua. A pronúncia faz parte da língua, a gente precisa agregar isso. Gente, facilita muito. A pronúncia correta, a entonação correta transforma o seu inglês. Então, o trabalho que a gente faz aqui é transformador. Não adianta memorizar a lista de verbo. Não é só isso. Inglês é mais do que isso. Né? Inglês é você
conseguir absorver tudo da língua, tudo. E a pronúncia e a entonação fazem parte da língua. Você vai falar espanhol, por exemplo, mira que rico? Não, você vai trabalhar seu R, vai falar mira que rico, ah, que bello, não sei. Italiano, você vai puxar para o italiano. Francês, você vai fazer o biquinho, porque se você não fizer o biquinho, você está falando uma outra coisa. Inglês também tem isso. Precisamos levar mais a sério a questão da pronúncia e da entonação para o inglês. O alemão, né, tem aquele R bastante marcado. O brasileiro, quando fala, aprende isso. Então, temos que dar mais atenção para isso. E aí vocês vão ver como a vida vai ficar mais fácil. Vai transformar realmente o listening de vocês, o speaking de vocês. Mais um exemplo aqui. Where do you have to go this morning? Where do you have to go this morning? Where do you have to go? Morning. Where do you, function words, have to, where do you have to go, this, also function, this, e curto, como se fosse um E fechado, this, S, som de S, these, no plural, e longo, final Z. These evenings. This morning. Where do you have to go this morning? Where do you have to go this morning? Where do you have to go this morning? You see? Where do you have to go this morning? Go this morning. So here we have a combination of a lot of details that will make you sound clear, will make your English sound very, very natural. And if you hear that, it's easy. That's the English I learned. All right? So here we had a little of intonation today, a little about function words and content words. We have other videos about this. Curtam o nosso vídeo, sigam o nosso canal. Tem muita coisa bacana para vocês verem e tenho certeza que a cada vídeo a gente vai construindo um inglês novo. I'll see you in our next challenge. Bye bye!